Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício? Recentemente, dois cientistas foram ganhadores do Prêmio Nobel por trabalhos desenvolvidos sobre o olfato humano. Nos perfumes, o odor tem como característica principal a volatilidade de seus constituintes químicos. Assim, os compostos mais voláteis são utilizados como indicadores primários de fragrância ou nota principal. Para a utilização como indicador primário de fragrância em perfumes, observe os compostos 1, 2 e 3. Pois muito bem, pessoal, nós temos praticamente a mesma estrutura com funções oxigenadas, mas são funções oxigenadas diferentes, tá? Aí tá perguntando, assinale a alternativa correta. Então, o que a gente tem que ver aqui? Para a utilização desse indicador primário de fragrância, qual vai ser o composto mais volátil? E o que é volátil? Pessoal, mais volátil, ele tem uma menor temperatura de ebulição, certo? Ele vai ter uma menor temperatura de ebulição e ele terá uma menor interação intermolecular. Se é intermolecular, é de substâncias iguais, porém duas substâncias distintas. Então, nós vamos analisar literalmente o que, tá? E menos volátil, a temperatura de ebulição é maior. Vou até escrever aqui com outro tipo de vermelho. Então, ó, menos volátil, ele vai ter uma maior temperatura de ebulição e uma maior interação intermolecular. Certo? Então, nós teremos essa diferença, tá bom? Então, vamos analisar, pessoal, os grupos, ou seja, as funções oxigenadas. E a gente vai discutir perante isso cada coisinha. Então, pessoal, vamos colocar aqui, ó. Vou até colocar de laranja aqui, ó. Toda essa substância aqui, ó, deixa eu explicar. Toda essa substância aqui que nós vamos utilizar, ó, tá vendo que elas são parecidíssimas? Tem as suas diferenças. Então, eu vou colocar tudo isso daqui, pessoal. Vou até colocar um R aqui, ó. A gente vai utilizar toda essa parte como um R. O que é esse R? A gente fala radical, mas nada mais é que a estrutura de um composto orgânico, tá? Ou seja, um hidrocarboneto. Nesse caso ali, pode ser qualquer cadeia carbônica nesse caso. Tá legal? Então, toda a outra parte a gente vai analisar como essa estrutura. Vamos ver aqui, ó. Vamos fazer de vermelho. Vou fazer de vermelho aqui. Pessoal, tá vendo que aqui, ó, eu tenho um OH? Então, vou fazer de vermelho aqui, ó. Nesse daí, pessoal, eu não tenho exatamente isso daqui, ó. O meu radical, ou seja, minha cadeia carbônica. Eu tenho um OH. No OH, pessoal, eu vou ter positivo no hidrogênio e negativo no oxigênio. Supondo que uma interação intermolecular até em outra substância igual, nós temos aqui, então, né, ó, negativa e positiva. Tá vendo que eu vou ter essa linha tracejada aqui, pessoal? Quando eu tenho um OH, significa que a minha função, essa aqui é a minha função álcool. Certo? Isso aqui, pessoal, ele está realizando uma ligação de hidrogênio. Por que ligação de hidrogênio? Os três elementos que realizam ligação de hidrogênio, nitrogênio, oxigênio e flúor. Só que, para eles realizarem essa ligação de hidrogênio, cada um desses elementos tem que ter outro ligante hidrogênio, tá? Então, eu tenho essa estrutura aqui. Se nós aproximarmos
Então, o que que acontece? Ligação de hidrogênio, que vai fazer entre esses dois OHs, dessa substância aqui, ó, dois OHs, vai ter o quê? Vai ter uma interação mais forte. Se eu tenho uma interação mais forte, ele vai ser menos volátil, consequentemente, minha temperatura de ebulição vai ser maior e a minha interação intermolecular vai ser maior. Como é ligação de hidrogênio, então vai ser altíssima. Tá legal? Então, vamos analisar o próximo. Aqui. Vamos fazer de roxo. Tá vendo que eu tenho outra estrutura aqui, pessoal? Essa daqui é um aldeído pela disposição da minha estrutura. Então, eu vou colocar aqui, ó. Vamos fazer o de roxo aqui. Então, nós temos a cadeia carbônica e nós teremos... Opa, deixa eu pôr um pouquinho mais para baixo aqui, que senão não vai dar espaço. Nós temos a cadeia carbônica, que eu vou ter exatamente desse jeito aqui, pessoal. Eu vou ter um C dupla O H, onde eu tenho um polo negativo aqui e um polo positivo. Se é uma interação intermolecular, é entre duas substâncias distintas, porém é a mesma substância. Então eu tenho aqui, ó, vamos colocar a mesma substância. Eu tenho exatamente desse jeito aqui, ó. Eu vou ter exatamente isso daqui. Tá vendo, pessoal? Eu tenho um polo negativo no oxigênio porque ele é um elemento mais eletronegativo, então ele tem a tendência de atrair esses elétrons. E o que que acontece? Tá vendo que eu tenho positivo e o negativo aqui? Entre um oxigênio e o hidrogênio de cada molécula? Só que esse oxigênio vai realizar ligação de hidrogênio? Não. Por que não? Esse oxigênio que está fazendo essa ligação aqui, ó, vamos dizer essa interação intermolecular. Esse oxigênio está ligado a outro hidrogênio? Não. Então ele não realiza ligação de hidrogênio. Ele vai fazer o quê aqui? Que tipo de ligação é essa? É uma dipolo. Dipolo. Por que dipolo? Porque possui polos. O oxigênio negativo e o hidrogênio positivo. Certo, pessoal? Nesse caso, é exatamente desse jeito. Então, vamos supor aqui, ó, a próxima. Então, isso significa o quê? Temperatura de ebulição do meu segundo composto aqui, pessoal, é menor que a do primeiro. Então, vou até colocar aqui, ó, em relação de temperatura de ebulição, tá? Então, ó, no caso, A2 é menor que 1 por enquanto. Vamos analisar agora a terceira. A menor que eu estou tendo aí é a primeira. Vamos ver também se está certa a nossa análise. Tá vendo aqui, pessoal? Eu tenho dois grupos OH. É a mesma função de álcool, tá? Então eu tenho um álcool aqui nas duas também. É a minha estrutura de álcool no OH. Vai ficar como? Vamos fazer aqui de azul, então, ó. Não vai ficar mais ou menos assim? Só para a gente representar, para a gente ter a noção. Então, eu tenho um radical, ele vai ter uma ligação lá em cima com OH e uma ligação aqui embaixo com OH. Lembrando, polo negativo e positivo, negativo e positivo. Negativo no hidrogênio, negativo no oxigênio e positivo no hidrogênio. Inverti, pessoal. Se nós fizermos a mesma coisa aqui, vai fazer uma interação intermolecular, o que vai acontecer aqui? Eu vou ter o quê? Vamos só inverter. Aqui. Só para a gente ter uma noção do que a gente está fazendo. Então, eu tenho um R aqui. Eu vou ter
o polo negativo, polo positivo, polo negativo, deixa eu fazer do mesmo jeito, né? E o polo. Tá vendo aqui, pessoal? Tá vendo que eu tenho duas partes com OH? Então, ambas estão realizando o quê? Ligação de hidrogênio. Só que ela está realizando ligação de hidrogênio quantas vezes? Duas vezes. Só para colocar o 2 aqui para fazer uma distinção. Eu não estou fazendo duas vezes, ó. Aqui na primeira eu tenho uma hidroxila, que é do álcool. Ou seja, está fazendo uma ligação de hidrogênio. Aqui na terceira, pessoal, ele está realizando ligação de hidrogênio aqui e uma ligação de hidrogênio aqui. Então, ele está formando quantas ligações de hidrogênio? Duas ligações de hidrogênio. Todas elas, né? Vamos colocar aqui. Ligação de hidrogênio. Então, o que acontece, pessoal? O meu composto 3 vai ter uma temperatura de ebulição mais elevada que da primeira. Por quê? A minha temperatura de ebulição dela vai ser maior, porque vai ter uma interação molecular, intermolecular maior, porque eu tenho 2 OHs em cada substância, em cada molécula, e aqui eu tenho apenas uma, que no 2 é o dipolo. Né, dipolo. E aqui na 1 só tem uma ligação de hidrogênio. Então, o que acontece? A temperatura de ebulição do terceiro é a maior que tem. Então, ó, A2 é menor que 1, que é menor que 3. Então, para ter essa fragrância, né, esse indicador primário de fragrância, ou seja, essa nota principal, a primeira coisa que tem que sair é o quê? É o produto ou a substância mais volátil, ou seja, que tem o menor ponto de ebulição e que tem a menor interação molecular. Então, qual é que possui a menor interação molecular? É a 2. Então, é a primeira, segunda e terceira. No perfume vai evaporar nessa ordem. Tá legal? Então, assinale a alternativa correta. A, 1 é mais apropriado que 2? De jeito nenhum, a gente sabe que a 2 é a mais apropriada. B, 3 é mais apropriado que 1? De jeito nenhum. 3 é a mais forte, ela não é mais apropriada. Ela vai demorar mais tempo para sentir esse cheiro, ela vai demorar mais tempo para evaporar ou se volatilizar. C, 2 é mais apropriado que 1? É. E 1 é mais apropriado que 3? Sim, a alternativa correta é a C. Só para a gente continuar fazendo a discussão. D, 1 é mais apropriado que 2? De jeito nenhum. E 2 é mais apropriado que 3? Sim, 2 é mais apropriado que 3, mas 1 não é mais apropriado que 2. 2 é mais apropriado que 1. E 2 é mais apropriado que 1? Sim. E 3 mais que 2? Não, né, pessoal? Certo? Então, achamos a alternativa correta aí, que é a alternativa C. Tá legal, pessoal? Então, já ficou longo, justamente porque eu estou frisando o tipo de explicação para a gente estar resolvendo cada tipo de exercício. Tá bom, pessoal? Então, sem mais delongas, curta, comente, compartilhe esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, que todo vídeo novo que eu postar vocês serão notificados. E se tiverem alguma dúvida ou queira que eu resolva algum exercício específico, é só colocar aí nos comentários, que assim que visualizar, eu já tiro a dúvida de vocês e faço um vídeo de questão. Tá certo, pessoal? Então, aquele abraço, valeu!